Olá, olá! E aí, meus amigos, tudo bem? Começando agora mais um episódio do Sessão às 6, um podcast sobre filmes, séries e as novidades do mundo do cinema. Me chamo Lucas Ribeiro. No episódio passado, trouxe um convidado para me ajudar a responder a pergunta: ainda tá valendo a pena ir ao cinema? Foi um papo muito legal, quem não escutou, vai lá. Mas hoje é dia de falar sobre a volta da nossa querida Wandinha. A segunda temporada finalmente está entre nós, depois de uns 3 anos. Pra quem não sabe, já conversamos sobre a primeira temporada, vou deixar o link na descrição pra quem quiser. Vamos conversar sobre a temporada completa, com spoilers. Recomendo já terem assistido, porque eu tenho um monte de coisa pra falar com vocês. O que funcionou, o que não funcionou, é melhor do que a primeira? O que devemos esperar da terceira temporada já confirmada? E mais um monte de coisa. Então bora começar, como sempre, pela sinopse. Espero que gostem. A sinopse é a seguinte: enquanto enfrenta rivais antigos e dilemas familiares, Wandinha se vê no centro de um mistério sobrenatural ainda mais sombrio. Agora vai precisar desvendar enigmas mortais, confrontar alianças e descobrir até onde está disposta a ir para proteger aqueles que tolera. Os criadores e showrunners, são Alfred Gould e Miles Miller, que retornam aqui para a continuação, assim como Tim Burton, que continua como diretor. E claro, todos os novos episódios já estão disponíveis no catálogo da Netflix. Olha, pessoal, não cheguei a reassistir a primeira temporada antes de começar essa nova, e vendo essa nova, ainda pensei, nossa, acho que eu devia ter reassistido. Mas a recapitulação da Netflix deu pro gasto. Lembro que apesar do final ter tido um potencial bem desperdiçado, faltando bastante a reunião dos personagens na hora de enfrentar o vilão da temporada e tudo mais, no geral foi uma temporada maravilhosa, extremamente atmosférica, com uma pegada adolescente na medida certa pra mim. Teve também um mistério interessante e a história bem redondinha, assim, com bem mais espaços para teorias do que furos, o que é ótimo. E sabendo que essa nova seria dividida em 2 partes, não sei vocês, mas achei bem melhor esperar saírem as 2 para maratonar tudo de uma vez. E foi exatamente isso que fiz. Então bora começar com os pontos positivos. Assim, a qualidade da série continua uma coisa sensacional. Há quem diga até melhor, porque não só estamos de volta nessa atmosfera gótica, de arquitetura europeia e tudo mais, mas a gente percebe uma veia artística maior e mais criativa aqui. Amei que os flashbacks eram todos em preto e branco, não lembro se isso tinha antes ou não, mas eu adorei aqui. Mas o melhor exemplo de longe é a sequência em stop motion contando a história do Isaac. Fui muito pego de surpresa, no caso aquele zumbi, e crédito a todos os envolvidos, fazer uma sequência em stop motion, mano, é muito desgastante, leva muito tempo. E imediatamente fui transportado pra Noiva Cadáver, que também foi dirigido por Tim Burton, um dos filmes mais depressivos que eu já assisti na minha infância. Então, mesmo sendo uma sequência curta, é extremamente bem feita. E aquela coisa, cheia de personalidade, é a cara do Tim Burton e ainda se encaixou super com a pegada da série. Ou seja, desde flashbacks até o figurino dos personagens, não tem como negar que todos os departamentos continuam se esforçando super para garantir que você continue imerso no universo macabro e mórbido, não só da série, mas da família Addams em especial. Porque, mano, a quantidade de animais inteiros, por exemplo, que você vê eles comendo em mesas de jantar é muito nojento. Então essa família sozinha já se destaca do resto da série, E eu nunca duvidei por um segundo de tudo que tava rolando. Netflix aqui manteve seu padrão de qualidade excepcional. Outra coisa, não sei vocês, mas eu tinha me esquecido completamente como essa série era engraçada. Sério, o senso de humor aqui é muito peculiar. Se você me dissesse que eu ia achar graça de um cara falando que é fã de trabalho infantil, eu ia achar um absurdo. E se qualquer outra série dissesse isso, a reação seria bem diferente. Mas como a gente está falando da família Addams, que tem uma personalidade já muito específica, que é mórbida e intencionalmente macabra, a gente sabe o sentido desses comentários. Ou daquela vez que pediram um autógrafo pra Wandinha e ela disse que só assinava o nome com sangue. Não que eles sejam pessoas ruins, mas é tão absurdo tudo que eles fazem e falam que surge o humor escrachado da narrativa, Às vezes até com elementos de paródia, eu diria.
E por não se levar a sério, funciona bastante. Só com a Wandinha, mano, eu ri demais essa temporada. As atuações também são muito boas, mas antes de ir para os personagens individualmente, vale trazer aqui umas questões que podiam realmente ter sido melhores, ou então menos caóticas, ou que eu só não gostei mesmo, porque aconteceu bastante aqui. Há altas chances da gente discordar aqui, tá bom? Mas é a vida, também quero saber as opiniões de vocês dessa temporada, então já mandem aí nos comentários aos que estão no YouTube ou no Instagram, que é @sessãoas6. Se pudesse resumir por que essa temporada não me pegou tanto boa parte do tempo, é algo que vi outros críticos falando também. Muita informação, muitos personagens com muitos plots individuais, cada um super detalhado, ao invés de menos histórias contando com a participação desses personagens juntos, né? Às vezes parecia que a ideia era colocar cada pessoa que a gente já achou interessante numa jornada isolada e só lá pro final talvez juntar todo mundo pra ver no que dá. Alguns episódios dessa temporada tem uma vibe tão caótica. Mano, as narrativas que eles escolhem priorizar de um episódio pro outro e o rumo que cada uma toma é tão bizarro. Um episódio em especial quero falar mais pra frente, mas no geral achei muita informação por episódio e nem tudo foi bem explorado como deveria, sendo bem sincero. Por exemplo, se a mãe do Tyler é tão importante assim pra história como a gente vê na segunda parte da temporada, como que ela só aparece, tipo, nos 45 do segundo tempo? A gente nem tava procurando ela quando ela é introduzida, foi tão aleatório. Porque assim, de repente, uma pessoa que eu nunca vi na série se tornou uma peça fundamental no final da temporada e eles não dão muito tempo pra essa introdução. Então foi estranho. Aqui a gente vê mudanças constantes sobre qual deveria ser o foco do público. No início revelam o retorno do Tyler, prometendo algum tipo de vingança contra a Wandinha. Aí de repente a mãe ainda tá viva, depois trazem o tio, que era um zumbi, né, que até então tava super jogado na história. Aí quando você vê a temporada termina e o Tyler, que começou com quase uma promessa de destaque, que seria explorado, desenvolvido, na verdade foi o menos interessante da família, né? Porque com tanta novidade foi perdendo o destaque. Outra questão que tem tudo a ver com isso é que a grande maioria dessas jornadas não exploram os personagens como deveriam. É de se esperar, né, que tanta gente coadjuvante ganhando uma história própria dê mais desenvolvimento e uma intimidade maior com o público. Mas a maioria foi bem meia boca, assim. Por exemplo, hoje eu tô cheio dos exemplos, né? Bora lá. A Enid passou a temporada inteira falando do novo grupinho dela, da escola, aquela matilha lá dos lobisomens. Como é que a temporada termina e a gente não vê todos eles se transformando, né, ajudando a lutar contra os vilões, os raids? Porque eles reforçam tanto que agora temos mais lobisomens na história. Então como que a gente não viu isso no auge da temporada, sabe? Teria rendido umas sequências de ação tão legais. E não é como se a Netflix não tivesse dinheiro pra bancar, né? Pelo amor de Deus. Ainda sobre a Enid, a gente não a vê muito evoluindo e se conhecendo como lobisomem, eu diria. Ah, Lucas, mas revelaram que ela é uma alfa. Mas se você parar pra pensar, o jeito como eles revelaram isso também foi estranho. Pensa só, a professora de música da escola, mano, foi a que deu a notícia. Não foi com a família dela que a gente conheceu na temporada passada. Não foi com os amigos lobisomens. Ela podia ter descoberto sozinha, não descobriu. Que eu acho que teria sido o ideal, na verdade. Nossa, não foi nem por um professor que estuda esse tema, né? Essa, sei lá, a biologia dos lobisomens ou criaturas místicas. Eu sei que a professora também é lobisomem, mas acho muito nada a ver. A personagem toda dessa professora eu acho nada a ver, na verdade. E não foi só a Enid que sofreu com isso, não. Um outro ótimo exemplo é a Bianca, que dessa vez ganhou uma história interessantíssima, mas ao invés da gente conhecer mais da relação dela com o próprio poder, ou então, sei lá, entender mais desse amadurecimento rápido e precisar ficar tomando conta da mãe, ela passa o tempo inteiro sendo vítima de manipulação. O diretor da escola mostra exatamente o amuleto que ele carrega, que estava usando para ser imune ao poder dela, e ela não faz absolutamente nada. Pra mim, ela não faz nada porque não é a protagonista, porque ela não é a Wandinha. Se vocês pararem pra pensar, só quando a Wandinha participou ali do arco, só depois que ela chega é que isso tem um desfecho.
Foi legal como essa parte da história terminou, foi muito bom, mas essas narrativas separadas deviam existir não só pra gente conhecer mais dos problemas dos personagens que a gente gosta, mas principalmente como eles reagem a esses problemas, como eles escolhem lidar e encarar essas questões. Eu sei que Wandinha é a protagonista, mas escolher dar a outros personagens a oportunidade de terem suas próprias narrativas, pra no final eles deixarem pra ela resolver tudo, meio que são oportunidades perdidas, na minha opinião. Quem que salvou a mãe da Bianca? Foi a Bianca? Não, foi a Wandinha. Quem resolveu o problema do zumbi do Pugsley, do Feioso? Foi o Feioso? Não, foi a Wandinha. Por mais que eu adore assistir essa personagem e a Jenna Ortega no papel, é muito estranho você querer dar espaço para os personagens secundários, para eles terem seus próprios problemas, mas não dar espaço para eles tentarem trazer as soluções para esses problemas. E fazer isso ia ajudar tanto a gente, né, o público, a conhecer mais desses personagens. Então é uma pena. Não tô dizendo que foi tudo ruim, mas essas histórias individuais pra mim são cheias de oportunidades perdidas. Por falar em oportunidade perdida, além de tudo isso que eu trouxe aqui, vale abrir um parênteses para nossa querida Lady Gaga, porque a sua participação misteriosa foi bastante usada para promover essa temporada. E assim, não sei vocês, mas eles estavam preparando o terreno tão direitinho para ela ser a guia espiritual da Wandinha. Eu terminei a primeira parte da temporada tendo a certeza de que a tão esperada guia espiritual seria ela. Falando sério agora, vocês conseguem ter noção o quão icônico seria se a Lady Gaga fosse um fantasma aconselhando a Wandinha ao longo da série como uma guia espiritual? O tanto de gente que ia conferir essa série só pra ver isso não tá descrito. E acabou que ela era só uma fantasma de uma antiga professora da avó dela, num episódio que não teve muito a ver com o resto da temporada. Então acho que podemos todos concordar que a Lady Gaga podia ter sido muito melhor utilizada, até porque a ideia dela entrar pra série foi genial, não podia ter sido melhor. Então pro resultado ser esse, deixou a desejar um pouco assim pra mim. Agora que eu já comecei a entrar nesse episódio, é sobre ele em especial que eu queria discutir com vocês. Na minha opinião, esse episódio é tão ousado e controverso que pra mim, a sua opinião sobre esse episódio vai definir o que você achou da temporada inteira. Tô falando do episódio 6, que me gerou sentimentos muito fortes assim. Até então tava gostando da temporada, tinha uns altos e baixos na história, mas dava pra acompanhar. Agora, a energia caótica desse episódio é surreal. Lady Gaga, como a gente falou agora, na verdade é só um espírito que aparece por 3 minutos. A Wandinha e a Enid trocam de corpos, a gente assiste uma reunião com a vibe terapia coletiva sobre partes do corpo com problemas de autoestima. De verdade mesmo, é um episódio tão cheio de escolhas ousadas, uma atrás da outra, que eu passei o tempo inteiro tentando entender se eu tava amando ou odiando o que eu tava assistindo. Gostei de algumas coisas sim, mas no geral é tão viajado e você vê que a história tá cada vez importando menos pra fazer sentido, que acabou sendo demais pra mim. Adorei que eles finalmente começaram a priorizar a amizade da Wandinha com a Enid e querer finalmente dar camadas pra ela nessa temporada, porque até então a Enid não estava fazendo nada. O fato desse episódio desenvolver as duas pra aproximar e fortalecer a amizade foi muito essencial pra mim, tava precisando muito ver isso. Mas por outro lado, eles mesmos se sabotam, sabe? Porque quando eles finalmente trazem questões interessantes pra Enid, dela ser uma alfa e tudo mais, e ela se transforma em lobisomem numa parte super importante da história, na verdade é a Wandinha no corpo da Enid, tipo, o roteiro roubou da Enid a oportunidade dela escolher ter um papel muito importante na cena, sabe? De se transformar e se aceitar como alfa. Eu sei que isso rolou mais pro final, mas a oportunidade estava toda pronta ali nesse episódio 6, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo, eu entendo que serviu também pra Wandinha se colocar no lugar da Enid e mostrar como a vida dela também não é um mar de rosas. Então eu entendo a escolha deles. Mas esse plot inteiro delas trocando de corpo, eu posso até ter adorado algumas coisas, mas mesmo assim eu terminei o episódio com a certeza que foi uma coisa extremamente desnecessária pra temporada. Queria falar isso depois, mas adianto agora. Essa segunda temporada inteira parece que a Netflix ouviu todas as ideias loucas dos roteiristas, mas ao invés de ir selecionando e riscando o que não funciona, eles só foram dizendo sim pra tudo, sabe? Ah, quer fazer elas trocarem de corpo? Massa!
uma sessão de terapia coletiva entre um par de olhos, uma mão e uma perna usando salto alto? Claro, por que não? Essa temporada parece aqueles trabalhos em grupo da escola que cada um traz uma ideia, faz uma coisa e na hora junta tudo e vê como fica, sabe? Porque a coerência da narrativa é muito inconsistente, é extremamente caótico e até saturado mesmo. Coisa demais acontecendo ao mesmo tempo, então senti falta daquela caneta vermelha assim, riscando umas ideias ainda na pré-produção, antes de começar a filmar, separando os caminhos possíveis daqueles nada a ver. Podia ter bem mais disso. Então, para resumir, escolhas muito ousadas que não precisavam estar no corte final. Lady Gaga aparecer por 3 minutos devia ser um crime, alguém devia ser preso por causa disso. Mas o que eu achei interessante, eu gostei bastante, e o que podia ser melhor, na verdade, achei péssimo. E tive vários problemas com muitas coisas ao mesmo tempo. Sério, não lembro a última vez que uma série me deu alegria e raiva ao mesmo tempo assistindo um episódio. Foi bem bizarro. Mas falo disso sabendo que teve muita gente que adorou essa vibe troca de corpos, essa vibe sexta-feira muito louca, que encaixou na série e tudo mais. E se funcionou pra você, né? Maravilha, é isso que importa. Vamos seguindo agora para a seção dos personagens, né? Começando, claro, por Vandinha Adams, interpretada pela Jenna Ortega, que retorna aqui não só como atriz, mas como produtora, tendo uma participação bem mais ativa nos bastidores da construção da história e dos roteiros. Toda hora você vê como o trabalho dela é bom, assim, em todos os episódios. Sabe o que me surpreendeu de verdade? Esse episódio da troca de corpos, que ela tem que interpretar a Enid. E foi só quando eu percebi como ela é boa em fazer a vibe mais feminina, colorida e fofa, que meu respeito por ela só aumentou. Eu fiquei tão acostumado com o trabalho maravilhoso dela como Vandinha, né? Esse lado gótico, pouquíssimo expressivo, que quando ela mudou para um extremo oposto, né? De 8 para 80, e ainda mais de um jeito impecável, foi quando eu me lembrei como é uma atriz sensacional. Esse episódio beneficiou muito a carreira da Jenna Ortega. Ver o contraste dela e até onde a sua atuação consegue ir. Se eu fosse o agente dela, mandava esse episódio para todas as seleções de elenco dos filmes que ela quisesse trabalhar. Mas só como Vandinha mesmo, a série depende muito dela para tudo, né? Para os comentários sarcásticos, a relação de repúdio que ela tem da mãe, esse lado investigativo, o jeito dela de fazer justiça. Muitas nuances são exigidas dela e ela entrega perfeitamente, assim. E adoro que mesmo que a personagem tenha um jeito bem peculiar de ser carismática, ela não é perfeita. Pode ser egoísta, jura que nunca vai precisar de ajuda de ninguém. Ela se acha muito autossuficiente toda hora, de um jeito excessivo assim. Então, para um outro personagem participar da jornada junto com ela, você meio que tem que se provar que não vai perder o tempo dela, né? Como a Agnes, a sua stalker. No início, ela me irritava muito, muito chata aquela menina. Mas quando a temporada terminou, realmente gostei do que eles fizeram com ela. A sua evolução achei ótima, tendo uma personalidade própria, sem depender dos outros. E seu poder de invisibilidade foi tão útil tantas vezes que nunca perdi a graça. Mas voltando pra Vandinha, se pudesse escolher uma coisa só pra ser melhor abordada com ela, seria esse conflito realmente entre as 3 gerações da família, né? A avó, a mãe e a filha, porque tem tanta coisa pra explorar que achei até pouco o que eles fizeram. Eu assistiria até mais. Quem sabe não é um possível foco pra próxima temporada. Sobre a Enid, interpretada pela Emma Myers, é uma pena que não participou tanto da história, e a narrativa que deram pra ela do triângulo amoroso acabou não dando em nada, né? Todo aquele tempo com o carinha lobisomem lá pra eles não ficarem juntos. Inclusive, não sei vocês, mas eu achava o cara extremamente suspeito, tava esperando a qualquer momento uma reviravolta envolvendo ele, que ele tava usando ela pra chegar na Vandinha e não sei o que. Mas enfim, terminou que não era nada disso, né? Mas sobre ela ser uma alfa, é aquela coisa, podia ter sido melhor introduzido na série, mas serviu de um gancho bacana pra temporada que vem, que a gente fala mais daqui a pouco. Mas antes, nós temos uma menção honrosa, claro, né, pra família Adams, né, em especial os seus pais, Gomes e Mortícia, e o seu irmão, o Feioso, né, acho que em português é Feioso, que o menino, o ator tá gigantesco e agora tá estudando na mesma escola que a irmã. Vamos lá, talvez seja um pouco controverso isso que eu vou dizer, mas por mais que eu goste de ver a dinâmica da família e ver esses atores ótimos tendo mais destaque, não sei se precisavam estar em todos os episódios. No primeiro episódio, quando eles estão chegando na escola para mais um ano letivo, o Gomes fala: ah, mas essa fase da vida é ótima, aproveitem, e que as amizades que vocês vão fazer aqui vão levar pra vida.
esse momento de vocês. E quase todos os episódios eles estão assim colados nos filhos. Mano, até no episódio do acampamento os pais foram juntos. E só eles, né? Eu mesmo nunca vi os pais de mais ninguém, mas beleza. Então foi bom eles estarem de volta. Mas eu não me importaria se fosse melhor dosado, sabe? Deixar os filhos mostrarem quem eles são sem os pais, sem o sobrenome Adams no meio. A Wandinha faz isso muito bem. Agora o Feioso, nossa, que personagem bundão, mano. Não é por nada não, mas logo no começo da temporada já começou a me estressar. Eu sei que é uma série mais adolescente e que ele só queria um amigo e tudo mais, mas o cara sequestrou um zumbi e deixou ele lá de estimação, acorrentado que nem um bicho. E a quantidade de pessoas que esse zumbi matou por causa dessa decisão dele, claramente isso ia dar errado, não precisava ser um gênio pra ver que isso não ia dar certo. E até pra procurar ele depois que foge, ele fica passando pano e deixando ele fugir. Ai, não deu pra mim não, sério, muito bundão pra mim esse personagem. Bom, como a gente falou antes, a terceira temporada já foi oficialmente confirmada pela Netflix. E sobre o final, pra quem assistiu, sabe que a temporada termina com a Enid se transformando em lobisomem pra salvar a Wandinha, sendo que dessa vez a transformação é permanente. E eles comentam que ela fugiu, acho que pro sul, não sei se é o sul da cidade ou o sul do estado. E a Wandinha ali com o tio Fester estão indo ali atrás pra trazer ela de volta. Não fica claro se esse vai ser o tema da próxima temporada inteira, se a terceira temporada toda vai ser atrás dela, com eles fora da escola. Eu não me importaria se a gente passasse um tempo explorando outros lugares fora da escola. E o tio Fester é muito divertido, né? É aquele louco que topa tudo. Tomara que tenha mais destaque, eu achei ele bem divertido essa temporada, invadindo aquela prisão meio instituto psiquiátrico, achei bem legal. E teve um outro gancho também, que foi a revelação de que a Ofélia, né, a tia da Wandinha, na verdade está presa em algum lugar, ela não morreu, e está presa pela avó da Wandinha. Ela descobre isso numa visão, finalmente seus poderes estão de volta, e falta saber todo o resto, né? Como que ela sumiu, por que ela tá presa, como que a Wandinha vai tirar ela de lá, aonde que ela tá, né? Esses são os maiores ganchos da temporada, né? E espero que a continuação dessa história não demore uns 3 anos, que foi o tempo de espera que a gente teve aqui. Até porque já esses jovens vão ter cara de adultos, bem mais velhos, então não é como se eles tivessem todo o tempo do mundo para interpretar adolescentes na escola. Olha, no geral, a nova temporada de Wandinha tem seus momentos, é interessante, é divertido, tem atuações ótimas. O mundo do Tim Burton é bem criativo e cheio de detalhes, mas pra mim é muito inferior à primeira temporada. As narrativas aqui são muito inconsistentes, toda hora com uma prioridade diferente. Vários personagens têm oportunidades para serem melhor explorados, mas nunca tem o seu potencial realmente desenvolvido. Tô falando do Tyler, a Bianca, Enid, o Feioso. Podiam ter terminado a temporada com o público tendo um outro entendimento, assim, um outro nível de intimidade com eles, mas não rolou. Mas gostei de ter assistido, o senso de humor aqui é sensacional, eu ri mais do que esperava. Os mistérios são ok, às vezes acabam se entrelaçando, ficando mais confuso e complexo do que precisa, mas é ok. Vi gente falando que gostou mais dessa temporada do que a anterior. Não consigo entender como isso é possível. Acho a narrativa da primeira muito mais correta e fácil de acompanhar. Flui bem mais. E espero que a terceira seja um pouco mais organizada, né? Menos caótica. E que não leve mais 3 anos pra gente saber o que acontece. E vocês aí, estão no time que gostou dessa temporada? Era o que vocês esperavam? Curtiram a participação da Lady Gaga ou também esperavam mais? Mandem suas impressões, críticas nos comentários para quem está escutando pelo YouTube, que é podcast Sessão às 6. No TikTok estamos como @podsessãoàs6 e no Instagram @sessão às 6. Já nos acompanhem por lá para ficar por dentro das novidades. E assim, meus amigos, vamos chegando ao final desse episódio sobre a segunda temporada de Wandinha. Todos os episódios já estão disponíveis na Netflix, né? Foi uma média de 8 episódios aí, assim como a temporada passada, variando aí entre 50 minutos e 1 hora. Lembrando que o link do podcast da primeira temporada vai estar na descrição, beleza? Aos que escutaram até o final, poxa, muito obrigado. Se está escutando pelo Spotify, lembra de avaliar aí o podcast, dar aí quantas estrelas você acha que o podcast merece. Também pelo YouTube, curtir, compartilhar ajuda demais a alcançar mais pessoas. Vamos ficando por aqui, um beijo enorme e até mais.